pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho conversar com vocês sobre a minha leitura atual. No caso, esse vídeo vai ser um diário de leitura do capítulo 1 ao capítulo 10 sobre Norte e Sul, de Elizabeth Gaskell. Bom, gente, já tem um tempinho que eu comecei a fazer essa leitura com uma colega seguidora lá do meu Instagram. Eu vou deixar aqui o meu perfil no Instagram para vocês me seguirem, caso vocês ainda não me sigam por lá. Eu sempre estou postando, os meus comentários sobre as minhas leituras atuais. E dessa vez eu resolvi trazer para cá, para o YouTube. Eu acho que esse livro vale a pena. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificação quando eu postar os vídeos aqui. Eu costumo postar de 15 em 15 dias, né? Que é o tempo aí que eu consegui para fazer um vídeo, né? Fazer o roteiro, me programar certinho para postar aqui para vocês. Agora, começando a falar de Norte e Sul, de Elizabeth Gaskell. Começando a falar da Elizabeth, ela é uma autora inglesa, vitoriana, que foi muito amiga da Charlotte Brontë. E eu digo que nesses primeiros capítulos ela é uma mistura de Jane Austen com a Charlotte Brontë. A Jane Austen sem a ironia e a Charlotte Brontë sem aquela, digamos assim, polidez que a Charlotte tem. A Elizabeth, ela tem o seu diferencial, ela aborda questões sociais de uma forma bem, digamos assim, enfática, né? Ela não enrola para falar sobre esses problemas que a Inglaterra estava enfrentando e não floreia quando ela vai escrever. E também ela não tem a ironia da Jane Austen, né, digamos assim. Então, ela é uma mistura da Jane Austen com a Charlotte, muito por causa dos personagens que ela escreve aqui na história. Agora, falando sobre Norte e Sul, né? Esse tijolão que a gente lê assim rapidinho. Norte e Sul conta a história de Margaret Hale, que é uma jovem nascida ali na pequena nobreza da Inglaterra. Ela é filha de um pároco. E logo no primeiro capítulo a gente vê que a Margaret mora com a tia, a sua tia Shaw, na Londres, né, vitoriana. E a Margaret, ela é nos apresentada como uma agregada. Então, foi uma característica que me chamou a atenção logo na escrita da Elizabeth Gaskell. Essa tia da Margaret é irmã da mãe dela e ela é uma mulher que se casou muito bem, ela é viúva, tem um bom poder aquisitivo e tem uma filha que está prestes a se casar, a Edith, prima da Margaret. E no livro a gente também vê que a Margaret e a Edith são os opostos. Enquanto a Edith é aquela lady bem característica, né? Porque não faz muita coisa. Elas estão ali em volta dos preparativos do casamento da Edith. Ela tá dormindo, basicamente, no primeiro capítulo, e é descrito isso. A Margaret tá para lá e para cá, arrumando véus, arrumando chales. Então a gente percebe que a tia Shaw trata a Margaret como uma empregada, uma agregada. Então ela tá ali, morando com elas há uns 9 anos, então ela tem que fazer alguma coisa por essa família. Então a Margaret é aquela pessoa que é muito grata pelo que está acontecendo na vida dela. Então ela fala assim, tem um trecho que ela fala assim que me chamou a atenção. Edith está dormindo, tia Shaw. Há algo que eu possa fazer? Todas as senhoras disseram, ah, coitadinha.
ao ouvir essa notícia lamentável sobre Edith. Ou seja, ela tá muito cansada, né? Então, olha a resposta da tia dela. Ela tá com a cachorrinha no colo, ela fala assim: quieta, Tine. A menininha desobediente, assim vai acordar sua dona. Apenas queria perguntar a Edith se poderia pedir para Newton trazer os chales. Talvez você mesma pudesse fazer isso, Margarete querida. Então, a Margarete foi lá, né, pegar esses chales, volta sobrecarregada. Então, assim, a tia trata ela literalmente como uma agregada, né? E a gente conhece, né, ao longo dos capítulos, que a mãe da Margarete não casou bem. Ela casou com um parroco, que é, como eu falei, da pequena nobreza, mas que não tem tanto dinheiro se comparado ao marido da tia Shaw, que se casou muito bem, né? Então a Margarete mora com essa tia, ela vive bem com essa tia em Londres, elas vivem em um ambiente luxuoso, mas ao longo do capítulo a gente percebe que a Margarete é uma pessoa muito simples, apesar de viver nesse luxo, e que ela gosta muito do campo, ela prefere o campo à cidade. Nesse capítulo a gente também tem a introdução de um rapaz que é o cunhado da Edith, que se chama Henry Lennox. E ele acaba conversando com a Margarete, né? E a gente percebe que há um interesse amoroso por parte do Henry pela Margarete. Então, assim, eu achei ele super simpático, né? E já a Margarete não se sentiu muito confortável com o Henry, porque ele ficou perguntando sobre como era o campo, o que ela fazia lá, né? Quais eram os interesses dela. E ela acabou achando que ele estava ali fazendo uma chacotinha com ela, com o lugar em que ela gostava e tudo mais. Então acontece o casamento da Edith com o seu noivo e a Margarete ela vai voltar para casa, né? Para casa dos pais. Ela não vai mais morar ali com a tia, porque eu acredito que não tenha mais sentido para Margarete morar ali, já que a prima se casou. E o pai da Margarete, o senhor Halo, vai pegar ela lá, né? Vai levar ela para casa. E a gente percebe, né, pela escrita, pelo que é descrito do pai dela, que ele tá um pouco estranho, né? Tá assim um pouco preocupado. E a Margarete, ela até percebe isso, só que ela tá tão empolgada que ela vai voltar para casa, né, para Helston, que é o campo onde ela mora, o sul, né? O sul da Inglaterra, que ela meio que deixa essa preocupação de lado, né? E nesse capítulo a gente também tem que uma oposição entre o que a mãe da Margarete pensa e o que o pai dela pensa, né? A mãe da Margarete não gosta desse local onde eles moram. Ela acha que não é bom para a saúde dela, ela sempre está reclamando, sempre querendo que o marido vá para um lugar melhor, que ele pegue uma paróquia maior. Então, ele não dá muita bola para o que ela está falando, né? Já que ele está em um momento da vida que ele pode ou se aposentar ou seguir para uma outra paróquia. E é justamente isso que a esposa quer. Ela quer ir para um lugar maior. E ele tá ali, não tá muito ligando para o que ela pensa. E a Margarete também tem um irmão que é citado no capítulo. Aconteceu alguma coisa, aconteceu um motim que ele se envolveu e acabou tendo que fugir. Então ele não tá na Inglaterra, não sei onde ele tá, até esses 10 capítulos não é dito aonde o Frederick, irmão da Margarete, está. Mas que pode ser um ponto de preocupação para esse pai, né, já que ele anda tão aéreo e sem prestar muita atenção pro que a esposa diz. E ao final do capítulo 2, nós temos a chegada do Henry. Ele foi visitar a Margarete, então você já imagina o que ele vai fazer ali, né? O que esse rapaz foi lá, saiu de Londres e foi para Helston, que eu não sei quantos quilômetros são, mas deve ser um pouquinho longe. O
que ele foi fazer lá, né? Então, a gente já imagina. Quanto ao capítulo 3 e 4, eu acho que são um dos melhores capítulos desse começo, né? Porque eu nunca tinha lido o que acontece aqui nesse capítulo. Enfim, mas antes de contar, eu vou dizer o que o Henry foi fazer. O Henry foi pedir a querida Margaret em casamento e ela recusou. Ela não queria se casar com ele. E depois ela ficou pensando, sabe quando a pessoa, a mulher, né, no caso, o rapaz chega, se declara pra ela, quer casar com ela diz não, e depois ela fica pensando, será que eu fiz certo? Isso que Margaret ficou pensando. Aí já deu não dá pra voltar atrás agora também. Bom, esses 2 capítulos eu acho que são, assim, capítulos que eu nunca tinha lido o que aconteceu, né, aqui nesses 2 capítulos. Como eu falei, o pai da Margaret, o Sr. Hale, é um parroco. E ele tá ali entre se aposentar e procurar uma outra paróquia. O que ele decide? Ele decide abandonar a igreja por não acreditar mais no dogma da igreja. E isso é um escândalo, porque ele, no caso, né, o filho deveria, né, por tradição, já que a Inglaterra é muito tradicionalista, o filho deveria virar paróquio, ou uma coisa nesse sentido. Mas o Frederico, ele fugiu, né, a gente não sabe onde ele tá. E o pai, o Sr. Hale, ele decide que não quer mais ficar na igreja, né? Ele já comunicou ao seu superior a sua decisão, só não disse para a esposa. E quem é que vai contar para a esposa? Margaret. Eu achei um absurdo ele tomar uma decisão tão significativa para a família, né? Porque vai mudar o status social dele. Na verdade, não o status social, porque eu entendi isso depois. Vai mudar o status econômico, né, deles. Eles vão ter um baque econômico bem grande. Como é que ele decide uma coisa tão importante e deixa a mulher de fora? Ou simplesmente não diz, olha, eu quero fazer isso, ou eu já fiz isso. Ele deixa na mão da filha, né? Então, a Margarete é que tem que contar para a mãe que o pai não quer ser mais parou. É difícil, né? Assim, a Margarete, ela é uma filha que os pais até que escutam ela, né? E ela sempre tá ali dentro das decisões importantes da família, né? No caso, isso daí é uma delas. Então, ela descobre isso, né? Ele conversa com ela sobre a decisão e ele decide que vai se tornar professor e vai se mudar. Eles vão sair do sul da Inglaterra e vão para o norte, para a cidade de Milton, que é uma cidade industrializada. Então, é uma cidade muito diferente de Helston, onde eles moram. Por isso o nome do livro, Norte e Sul, porque vai ter esse contraste, né, entre o que eles viveram no sul, a origem deles, né, e tudo que eles carregam com isso, e o norte, que é a cidade onde eles vão, como eles vão viver a partir de agora. E ele vai se tornar um professor, que é uma das profissões que a Margarete mais tem preconceito no mundo. Ela é bastante preconceituosa, se a gente for pensar, porque ela não vê com bons olhos a profissão de professor e outras profissões que existem lá na cidade. E a gente vê isso ao longo da leitura. E ela vai ter que contar para a mãe. E ela conta para a mãe, né? Não é fácil ela contar para a mãe. E a mãe dela me lembrou muito a senhora Bennet, porque quando a senhora Bennet descobre, né, o que a Lídia fez, ela só sabe chorar, 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 chorar. E, meu Deus do céu, minha filha acabou com a vida.
E a mãe da Margarete vai ser quase isso, né? Ela chora, chora e, meu Deus, o que vai acontecer com a gente? Pra onde a gente vai? Me lembrou muito a Sarah Bennett. Essas ladies não sabiam agir, né? Perante mudanças ou coisas que aconteciam na vida delas. Elas travavam e ficavam só chorando. Então, enquanto a mãe chora, a Margarete lida com toda a mudança. Eles vão para um outro lugar com a viagem. E logo na viagem é perceptível a mudança de ar, né? Eles vão para uma cidade que é carregada de fumaça, é uma cidade industrial, fábrica de algodão. Então, assim, é muito diferente. E a Margarete e o pai, eles vão atrás de uma casa, né? Alugar uma casa que caiba no orçamento deles. E a mãe fica numa cidade antes, não chega a Milton ainda, né? Porque a mãe dela tem saúde frágil. Se a mãe dela já reclamava dos campos verdejantes do sul, que era muito úmido, eu imagino a reclamação dela nesse ambiente insalubre que é Milton. Eu acho que a mãe dela não vai aguentar muito, não. Pela história ter dado ênfase à saúde frágil, eu acho que vai acontecer alguma coisa nesse sentido. Eu espero que não, mas acho que sim. E eles acabam, né, arrumando uma casa temporária. E o pai da Margarete, ele vai como professor de um rapaz rico, que é o Sr. Thornton, que é o protagonista. E o Sr. Thornton é um homem respeitável, rico, que tem muita influência lá. E a influência, a gente percebe logo que ele tem influência, sem antes saber que ele é rico, mas a gente percebe que ele tem influência quando ele muda os papéis horrorosos de parede da casa em que a Margarete escolheu para morar. Bom, a Margarete acaba conhecendo o Sr. Thornton quando ele vai conversar com o pai não está em casa porque eles vão fechar justamente o contrato com aquele dono daquela casa. E o primeiro encontro deles é muito parecido com... Não sei se chega a ser parecido, mas lembra com Elizabeth Bennet e Mr. Darcy. Porque já quando olha para o outro, já tem aquela impressão assim, que ela é muito metida, né? Muito superior, é a senhora Darcy. E ela tem a impressão que ele é um Hellis dono de... não é nem dono de fábrica, ela não sabe, né? É um Hellis trabalhador, né? Porque ela tem esse preconceito com trabalhadores. Mas o Sr. Thornton, apesar de achar ela superior e metida, ele se atrai a ela, né? Ele se sente muito atraído por ela, pela atitude dela, pela postura dela. A Margarete é uma menina bem educada, né? Ela é bem polida, é aquela inglesa bem chique, bem distante, assim, bem tradicional. E logo depois, né, a Margarete, ela começa a explorar essa cidade, eles já se mudaram, a mãe já foi pra lá e tudo. A cidade não é o que eles gostam, é uma cidade realmente enfumaçada. Na casa deles dá pra perceber essa fumaça, fica rodeando a casa praticamente. E ela vai começar a explorar a cidade e conhecer pessoas. Então, as pessoas que ela conhece, mesmo ela conhecendo, ela acha que essas pessoas são orgulhosas. No capítulo 9, a gente tem uma dinâmica maior entre a Margarete e o Sr. Thornton. Tanto é que a gente realmente lembra da dinâmica dos encontros da Lizzie Bennet e do Sr. Darcy. É muito parecido, né? Eles não se gostam,
mas tem aquela educação ali para não se esculhambarem, porque eles são ingleses. E tem um encontro, né, que o Sr. Thornton vai visitar o pai já na casa deles, e ali tá os quatro no mesmo ambiente. E pela conversa a gente percebe que o Sr. Thornton é um rapaz que veio de origem humilde, né? Ele era filho único, o pai faleceu, deixando muitas dívidas, e ele teve que começar a trabalhar muito cedo, começou a trabalhar no comércio de tecidos e tudo. E foi aprendendo, subindo, né, com o suor do seu trabalho, e ele hoje é dono de uma fábrica, né? Então, hoje ele é rico por causa do trabalho dele. Então, ele faz parte de uma nova camada social que estava surgindo ali por causa da Revolução Industrial, da burguesia, né? E a Margarete, como eu falei, ela é da pequena nobreza, né? O pai era clérigo. E na Inglaterra, eles têm... eu vi uma pesquisadora falando no YouTube que eles são muito ligados à origem da pessoa. O Sr. Thornton hoje ele é rico, então digamos que se ele fosse brasileiro, ele seria de uma outra camada social, porque hoje ele é rico. Ninguém nem ia lembrar que ele um dia foi pobre, mas lá na Inglaterra isso não é esquecido, então ele continua sendo uma pessoa de origem pobre. E a Margaret, apesar de estar numa condição financeira pior, né, do que antes, porque hoje o pai dela é professor, eles não deixam de ser da pequena nobreza, porque o pai dela um dia foi paroco e ela teve toda a educação que vem dessa camada social. Então, a Margarete ela tem um preconceito muito grande pelo fato do Sr. Thornton ser um empresário, né? E ela demonstra esse ar de superioridade nas suas ações, nos seus trejeitos. Eu acho que não é nem para ela ser assim, metida, né? Mas é natural dela, por causa da educação que ela teve. E isso incomoda um pouco o Sr. Thornton, apesar dele se sentir atraído por ela. Apesar da Margarete ser essa pessoa que passa essa imagem de superioridade e de realmente se sentir superior, ela é uma moça que está enfrentando todas essas mudanças na vida dela de uma forma assim de cabeça erguida, né? Ela não fica reclamando, apesar de achar ruim, ela não fica reclamando. Ela tá ali sempre com a mão na massa, sempre trabalhando dentro de casa, lavando roupa. Então, assim, o status econômico dela mudou muito, mas ela não tá mais no antigo status social. Ela tá ali realmente fazendo o que tem que se fazer, lavando roupa, arrumando casa, cuidando da casa, já que a mãe ainda se lamenta com essa mudança de status econômico, né? E além de ter uma saúde frágil, ela tem esse contraste, né? De ser essa pessoa superior na educação, de ter os trejeitos, né, mais polidos, mas ainda assim ela é uma pessoa que encara as adversidades da vida, e eu acho que isso é o que diferencia ela como personagem, né? E o que deixa a gente fascinado, eu acho que é o que deixou ele também fascinado, né, o Sr. Thornton. Mas é isso, né? Esses foram os 10 capítulos. A leitura flui muito rápido. Você quer ler mais. E tem essa lembrança, né, da Lizzie Bennet e do Sr. Darcy, né? O espelho neles. Claro que cada um com suas particularidades. Mas, assim, muito, muito interessante mesmo essa história. Então, se você gostou desse primeiro diário de leitura, em breve terá mais 10 capítulos que eu vou trazer dessa história com as minhas considerações, e convido vocês a lerem também Norte e Sul, a me seguirem lá no Instagram. Eu vou sempre colocar
alguns comentários por lá. Se você gostou do vídeo, curta esse vídeo, comente aqui comigo sobre a história, compartilhe e vamos nos encontrar numa próxima. Até mais!